que o Novo Testamento é o livro mais confiável que existe na história da humanidade. Tá cheio de contradições. Vamos lá. Mas vamos lá, eu não consigo aceitar as suas palavras quando você diz que o cristão não deve nada para o Velho Testamento em relação aos judeus, que a palavra é a mesma para todos. A Bíblia toda hora diz mandamentos para Bnei Israel, o povo de Israel, todo o conceito de Shvatim, as tribos, que são passadas de pai para filho, que aliás, esse assunto de Shvatim, né, que coloca em um grande cheque com relação à genealogia de Jesus, que tem 2 genealogias de Jesus, que você não consegue nem dizer de que tribo ele é, e você sabe muito bem que está claro nos versículos que Mashiach tem que vir da tribo de Judá, ser descendente do rei Davi, aí dizer que ele é concebido por Deus e ao mesmo tempo ele é sim da tribo de Judá. Deus não é a genealogia, qual é o problema? Então, mas você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Certo. Então ele não é da tribo de Judá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. É por isso. As famílias são passadas de pai para não o ventre judaico. O ventre judaico é passado pela mãe. As tribos são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus. Então é pai, filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em um grande cheque quem foi Jesus. Porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. Primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Então, se é para ser judeu, Paulo era judeu. E todos desvirtuar, para nós todos desvirtuados. Mas ele poderia ser que esses judeus dissessem o mesmo do Senhor. São judeus. Eu acho que Paulo foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então eu estou falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um min. Sabe o que é min? Ele foi um rofer. Ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não. Né? Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa, porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção, porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus, o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué, como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10 no 10 mandamentos que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, ele reduz ainda mais, quando questionado qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Okay. Então, há um resumo. Porque o mesmo Deus que aparece para pelo menos 3 milhões de pessoas, é o que a gente pode dizer, é os 600 mil homens, se você considerar mulheres e idosos, é a contagem que está na Bíblia. Porque o mesmo Deus que aparece numa revelação absurda, onde o povo ouviu a voz de Deus, diretamente ouviu a voz de Deus, falando as leis, passando a Torá para Moisés, muda as regras do jogo numa jogada no escurinho. Não mudou as regras do jogo. Como mudou, não mudou? Senão você estaria cumprindo. Não, porque as leis nunca foram dadas como escadas para alguém se tornar povo de Deus. As leis foram dadas para um povo que já era o povo de Deus.
A lei foi dada para um povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto. A lei não é para se tornar povo de Deus, mas é para cumprir, porque se é de Deus. Isso aqui está para nós hoje. Nós buscamos a lei como um processo de santificação, mas ela é inservível para a salvação. A salvação se dá em Cristo Jesus. Então, a lei não é desimportante, não está revogada, e nem Jesus disse isso. Jesus diz, eu vim para cumprir, não para revogar a lei. E a lei para nós não revogou. Quando ele vem e fala assim, não é importante o que coloca na boca, mas sim o que sai da boca. Moisés falou que é sim importante o que a gente coloca na boca, que tem certos alimentos que não pode, certos animais que não pode. Então, para mim, isso é sim revogar a lei. Você rasgou a lei de Moisés. Jesus, ele coloca a lei num nível muito mais difícil de se cumprir, na realidade, em vez de revogar. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, não é adulterar, é pensar em adulterar. Na realidade, cumprir a lei em Jesus é muito mais difícil, porque não é adulterar. Para o judeu pode pensar em adulterar 1000 vezes, não é pecado. Verdade. Mas se ele adulterar, porque o judeu é muito mais uma ortopraxia. A prática é muito importante. E para o cristão também, mas não como causa de salvação. Então, Jesus, em vez de revogar a lei, colocou a lei num nível muito mais difícil de cumprimento. Coloca a lei no coração. Ele vai para o centro da lei. Mas aí não é humano. Aí não é humano. Quando Deus fala, vamos lá. Não é humano, como assim? Eu vou te explicar. Fazendo uma analogia a isso que você falou, pensar em adulterar, porque humanos pensam em adulterar. Somos humanos, vamos lá. Todo mundo tem tentações. Tal, né? O próprio Deus no Velho Testamento também falou, amarás ao próximo como a ti mesmo. Todos os nossos sábios da Torá oral dizem é impossível amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amasse o próximo como a mim mesmo, quando eu compro um iPhone para mim, eu compro para você também. Eu amo você como a mim. Ninguém ama o próximo como a si mesmo. Veio o Rebbe Akiva, século I, e disse, quando a Torá disse ame ao próximo como a si mesmo, a Torá está dizendo o seguinte, não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse para você. Aliás, Jesus também falou isso, mas eu me incomodo que Jesus não trouxe, não o Rebbe Akiva viveu o século I, mas não trouxe sábios anteriores, como Hillel, que já tinha falado isso, que aliás eu me incomodo muito no Novo Testamento, que Jesus não respeita a hierarquia. Poxa, todas as frases bonitas que ele falou já está em Provérbios do Rei Salomão, Hillel veio antes que ele e tudo tal. O que eu quero dizer? Isso que você falou agora de relação a não adulterar com o pensamento não é humano. Então, quando ele falou isso, ele rasgou a Bíblia. Não é humano, por isso nós precisamos de um Salvador. Como também, mesmo que ele não trouxesse para esse nível profundo do coração da lei, mesmo mantendo o entendimento da lei como os judeus a mantêm, também não é possível de cumprimento. Claro que é. Ah, é? Assim, quando você estuda a Torá oral... Como é que nós vamos cumprir a lei se nem templo tem, Rafael? Olha, mas os nossos sábios explicam que todo tempo que não tem os sacrifícios, realmente, eu não estou pecando por nada que eu não estou fazendo sacrifício. Quando o templo voltar, eu vou voltar a fazer essas leis. Não sabe, mas não está na lei. Isso é uma interpretação metafórica, muito, como o senhor está dizendo, muito superficial. Não é metafórica. Também na própria diz no Velho Testamento, fala, quando vocês chegarem à tua terra e vocês conquistarem a terra, ou seja, tem leis que estão bem claras ao momento de conquistar a terra. Quando vocês tiverem a casa, então não tem. Eu tenho terra, então eu tiro a terumá. O dízimo para o Cohen. Eu não tenho terra, eu não tiro a terumá. Eu não tenho condição de tirar a terumá, eu não tiro a terumá. Essas são várias dessas leis que as pessoas acabam não fazendo. Mas a lei do Shabat, eu posso fazer. Como vem Jesus e fala, eu sou o senhor do Shabat. Para ele falar isso, ele teria que trazer os sábios da Torá oral que condicionam. Ele teria de ser Deus para dizer isso, ou um lunático. Aí eu te perguntei por que o mesmo Deus que apareceu para 3 milhões de pessoas não apareceu nessa segunda vez para todo o povo de Israel. Falar, vem cá, eu estou fazendo um recall e estou revogando a lei porque mudou. Ele não revogou a lei. Mas revogou. Não, Jesus diz o contrário disso. Eu não sei onde é que o senhor está lendo isso. Vamos lá. Jesus diz o contrário. Pela Torá pode divorciar? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Mas eu não vim abolir a lei. Pela Torá pode divorciar? Claro. Pode. E Jesus falou, não, é um homem, é um casamento. Não, Jesus não disse que não pode. Ele não falou a palavra não pode, mas ele questionou um assunto que é claramente básico na Torá, que um homem que não está satisfeito com a sua mulher, ele dá para ele um sefer escrito, que é um gueto, é um divórcio. Antes do cristianismo, era barbárie. Então, fora disso é barbárie. Então não tem, ele, pelo contrário, ele eleva a condição moral da humanidade. A questão da mulher samaritana eleva a condição da mulher. Mesmo os judeus, que entre os povos da antiguidade era o que era o mais moral,
não chega a esse nível de elevação da condição de dignidade da mulher como Cristo inaugura no evento do advento, na situação da mulher samaritana. Não, isso que você estava falando que Jesus enaltece a mulher, Jesus chama a viúva a partir de 60 anos. E na Torá, a viúva é viúva. Então, nesse caso, ele está desprezando a mulher. Tem Jesus não escreve isso? Não. Paulo, assim, você está citando Paulo. Mas, calma aí, é que assim, Paulo ele fala num contexto que é assim, ó. A ajuda financeira da comunidade para a viúva que não... É o que está escrito no texto. Deixa não seja escrita... não seja escrita viúva com mais de 60 anos. Jesus não dá um limite. Para nós que seja com 10 anos. Viúva é a... Vocês não pagam a viúva. Rabino. Paga? Como não? Ou seja, Rabino... Como não? Não. Como não? Você sabe quantos Mosdot, quantas instituições tem para ajudar viúvas? A questão é... Em São Paulo, no mundo todo. Jesus não diz que só é viúva a mulher que perde o marido e tem 60 anos, não. Jesus diz que perdeu o marido é viúva, da idade que for. Dizer uma coisa, se o senhor me permite. O Novo Testamento é o livro mais confiado da Antiguidade. Se nós abrirmos em Lucas, no capítulo 3, no verso 1, nós vamos ver várias alusões ali, que era o sacerdote, o rei, não sei o que, que dá o ano 29 depois de Cristo. Sem falar disso, hoje o número de cópias do Novo Testamento é impressionante. Há 5.686 cópias do Novo Testamento escrita em grego, na mão do ser humano. Se nós formos comparar isso com outros livros da Antiguidade, é impressionante. Mas todos diferentes. Você não vai achar quantidade de livros tão diferentes como o Novo Testamento. Em 99,5% das 5.686 cópias, eles são absolutamente idênticos. A discrepância é de 0,5%. Desse 0,5% de discrepância, nenhuma parte toca em um ponto central do cristianismo, e 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. E essa quantidade de texto é em grego. Se nós formos pegar textos do Novo Testamento para outras línguas, em vez de 5.686, nós passamos para 25.000 cópias. Se todas as cópias do Novo Testamento fossem destruídas, nós conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento unicamente pelas citações que fizeram os pais da igreja, à exceção de 11 versos. Então é algo inimaginável. Para o senhor ter uma ideia, o segundo livro nessa corrida de cópias, digamos assim, é um livro central para a civilização mais inteligente que já viveu sobre o planeta, que foi a civilização da Grécia Antiga, com 643 cópias. Platão, Aristóteles, Suetônio, Tácito, Joséfos são baseados em 7, 8, 9 cópias. Então nós estamos falando do ponto de vista puramente intelectual, sem falar da religião agora, puramente intelectual, do livro mais confiável produzido na antiguidade. Para mim é um livro que está cheio de contradições. Eu que já li só metade. Uma hora fala que Jesus batizava, outra hora fala que não, eram os discípulos que batizavam. Um livro, que é um evangelho, fala que tinha 3 mulheres que viram ele saindo, abrindo a pedra. Outro livro fala que foi só uma. Outro livro fala que foi 2. Mas, Rabino, isso é uma Bíblia, gente. Deixa eu dizer, inconsistente. Pois deixa eu lhe dizer, olha, quando fala que Jesus batizava e os discípulos batizavam, é porque os dois batizavam. Isso é uma das ordenanças da igreja. O que é que faz algo ser ordenança da igreja? Ter sido praticado por Jesus, pelos seus discípulos e ensinado pela igreja primitiva. E o que o senhor está falando de fato, que alguns dos evangelhos dão números diferentes de pessoas. Pela teoria das provas, que é do direito processual, se você pegar 2 testemunhos que são absolutamente idênticos no ponto central e nos pontos periféricos, isso é indício de conluio. A teoria das provas do direito processual de todo mundo, quando vai buscar autenticidade nos testemunhos, ela busca o quê? Busca coerência total nos pontos centrais e divergência nos pontos periféricos. Quando diz que tinha 2 pessoas, 3 pessoas, é porque um falou de 2, outro falou de 3. Por exemplo, Lucas, fala de 2 cálices na ceia. Mateus e Marcos falam de 1 cálice. Não é que não houve o segundo cálice, é que Mateus e Marcos veementizaram, sublinharam esse único cálice, mas houve outro. Então, isso atende até o Novo Testamento aos critérios mais rigorosos da teoria de prova do direito processual. Veja, eu considero Bíblia um documento. Se você está com um documento que é um passaporte, o seu documento ele não está 100% consistente com quem é você, vão te acusar isso aqui de um documento falso e você é um criminoso. Então, se o Novo Testamento para você é aquela coisa que
Um livro fala uma coisa, outro fala uma coisa. Pra mim, falam coisas diferentes. Aliás, até o livro fala em 75 pessoas que descem pro Egito, quando a Torá fala 70. Nunca falou que desce 75 pro Egito. Tá escrito lá, né? Descem 70 e ficaram 75. São 70 mais 5 que estavam lá. Não, tá escrito que 75 desceram. Tá escrito que foi enterrado em Siquém, que o patriarca foi enterrado em Siquém. Quando foi também. Então isso pra mim é um erro estrutural.